Esse episódio tem o patrocínio da Moon Basic, que é a marca feminina de camisetas do grupo Minimal Club. Se você quer conhecer essas camisetas de alta qualidade, que não amassa, que não tem cheiro, com a melhor tecnologia do mercado, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast tem 10% de desconto com o código IVC. Tá aparecendo aqui na tela, acesse o site e aproveite a sua. É isso, no final do dia o Célio hoje é o quê? O sócio e acionista, né? O acionista, conselheiro, vice-presidente da Metropax, dono de uma funerária e piloto, né? Como que é essa história? De onde o Célio saiu como empreendedor no ramo funerário até ser piloto de fato? Bom, começar a contar a história, hoje é muito legal contar assim, a gente ri, né? A gente brinca. E isso é o grande ensinamento que eu carrego para a minha vida em relação a tudo que eu passei, né? É como ressignificar. Para mim, ressignificar é o grande, a palavra que resume tudo que a gente passou e tudo que a gente faz, né? No final, nós como acolhedores ali, nesse momento tão difícil que é a perda de alguém, a gente busca ressignificar e tornar essas memórias um valor que possa ser levado adiante por uma memória afetiva em relação a quem partiu, mas que reverbere de maneira positiva por quem fica, né? Aquela memória gostosa, né? Que a gente sente, aquela saudade boa. E hoje a gente usa ali o conceito de valorização da vida justamente por isso, porque do que adianta você chorar por quem foi e não usar isso para a sua vida hoje, com quem está aqui agora, seus amigos, sua família, valorizar o tempo com eles, de qualidade e buscar isso. Mas enfim, nem sempre foi tão bonito assim. E bom, hoje eu tenho 33 anos, sou sim um investidor, vamos falar um pouco da nossa relação, né, David? Um grande amigo, eu tenho uma liberdade imensa de falar sobre qualquer assunto com você, e agora com você também, obviamente. Mas enfim, eu nasci em 91, sou o quarto filho ali de uma família de 4 irmãos, né? E quem foi que concebeu essa família foi o meu pai, né? E a gente tem que passar por ele, meu pai e minha mãe, que eu busco honrar sempre, mas foi quem me concebeu em vida e quem concebeu a Metropax, quem fundou a Metropax, que é a empresa que nos trouxe aqui agora, que nos sustenta, que é o nosso desafio diário, que é a nossa menina dos olhos ali, que é a nossa paixão, né, que torna esse propósito de acolher por amor, com amor e por amor, uma verdade absoluta. Meu pai fundou essa empresa em 1976, com um sonho. Meu pai veio do interior de Minas Gerais, né? Ele saiu de Lavras em busca de ir para Belo Horizonte buscar uma vida melhor. Então, ele não conhecia o pai, então ele só tinha a mãe. Pegou a mãe, foi para Belo Horizonte e falou, não dá pra gente essa vida, era uma miséria mesmo, eles tinham dificuldade, passavam fome e tudo mais. E foi para Belo Horizonte, na capital. Como ele chegou na rodoviária, ali mesmo ele já viu uma oportunidade, começou a ser carregador de malas ali na rodoviária e foi conseguindo, nessa interação com a sociedade ali na capital, encontrar outros caminhos. O sonho dele era ter o seu próprio negócio, sempre foi. Isso é algo que ele deixou como legado dele através da Metropax, mas ele tinha esse sonho. Então, depois de um tempo, ele passou a ser vendedor no Crédit Arruda, era uma empresa famosa lá atrás, né? E do Crédit Arruda, como vendedor, ele passou a gerente. Como gerente, ele começou a discutir estratégia com o dono não gostou, às vezes, da forma como ele colocou, e ele acabou não se adaptando, não quis ficar mais no Crédit Arruda e saiu. Dali ele se encaixou como taxista. Parece que, né, na época eu não sei bem se ele comprou o táxi, como que foi, se ele já tinha algum recurso para isso, mas enfim, é isso que muda o jogo em relação à história dele de profissionalismo e trabalho, empreendedorismo, porque como taxista ele ocupava um ponto de táxi em frente a um hospital, que hoje é um hospital, é o João 23, que é um hospital pronto-socorro que tem mais volume, né, e é um dos melhores do Brasil em atendimento emergencial pelo SUS. Mas, enfim, já era um hospital que tinha essa presença, né, de atender a sociedade mineira com qualidade. E, obviamente, isso nem sempre saía com um final feliz. Então, às vezes, a pessoa não conseguia ser recuperada ali dentro do hospital e ocorria o óbito. E ele estava ali. Na hora que ocorreu o óbito, a família procurava um táxi para se dirigir a uma empresa que pudesse prestar aquele serviço funerário. E aí ele entendeu que havia uma oportunidade. Na sequência, ao indicar essas famílias para algumas empresas que ele confiava, ele viu a oportunidade de ter a sua própria empresa e fundou a Metropax.
Interessante. O empreendedorismo vivendo ali na prática, enxergando a dor no mercado, fazendo pesquisa, e aí ele começa em 76. 76. Então ele funda uma empresa que era a Funerária Metropolitana, na época ainda não era a Metropax, e ele passou a ser sócio de um concorrente nosso na época, a gente estava até contando essa história esses dias, depois é uma outra pauta, né? Mas é muita história. E ele fundou essa empresa numa casa, e essa casa era onde a gente morava. Eu digo a gente, a minha família, eu ainda não era nascido nessa época, né? Mas a nossa família morava na empresa. Então, minha mãe atendia o telefone, os meninos correndo, minhas irmãs correndo, na verdade, né? Ali na casa, e a família chegando, tendo que atender. Enfim, era esse caos. Tem um filme que conta essa história. Maravilhoso. Assim. Six Feet Under. Não, achei que era um outro. Primeiro Amor. Agora. Ah, não. Essa é uma série espetacular que é muito parecida com o que você está falando. Fica a dica, então. Essa eu não conheço. Six Feet Under. É uma série antiga. Faço questão de assistir. Aqui, por favor, é muito boa. Isso. Achei que a gente estava falando daquele... Acho que é um filme, na verdade, que tem agora, que fala do ramo funerário, da venda, inclusive. Depois tem... Vou lembrar o nome aqui. Mas, enfim, foi isso. A gente morava na empresa, acho que isso era comum, né? Hoje em dia, eu acho que é mais difícil ver isso, né? Empresas que são fundadas hoje em dia, a maioria que você vê, as que crescem com uma velocidade expressiva, são as startups, né? E raramente você vê, apesar de que tem um case. Eu sei de um case de que uma startup nasceu dentro de casa. Mas tem muito. E mineira, inclusive. E na garagem. Na garagem, é verdade. É verdade. Isso é muito comum, de verdade, até hoje. Do chocolate ali na cozinha da casa da mãe dele, do Brownie. Brownie do Luiz. Foi na cozinha da casa. É verdade. É verdade. Ainda é muito comum isso, sim. É muito comum. E, enfim, foi assim que a gente começou. E meu pai foi crescendo ali com essa captação do serviço, né? E o acolhimento ali da família que perdeu uma pessoa. Até que, meados de 95, ele funda o plano funerário. Ele inicia as atividades do plano funerário, que é preventivo, né? Mas era algo muito arcaico, tímido, né? Não cresceu tanto, até que 3 anos depois, aí vem a triste fatalidade que mudou completamente o rumo da minha vida, né? Como ele fundou essa empresa em 76. Eu nasci em 91. Quando eu nasci, eu não me lembro deles juntos, os meus pais juntos. Eles eram separados, então eu tive uma vivência com ele intensa durante 7 anos em vida, porém relativamente curta, né, em termos de tempo. Mas eu nessa vivência eu tinha algum contato com a empresa, porque ao se separar da minha mãe, prestes ao meu nascimento, ele não tinha onde morar, uma casa, então ele morava na empresa. Então, tudo que a gente tinha já conquistado, né, a casa que a gente tinha, minha mãe ficou, eu fiquei, vamos dizer, mas quando eu ficava com ele aos finais de semana, eu ia para a empresa. Então, eu dormia com ele no sofá ali da empresa. Então, minha vivência começou, a minha relação com a Metropax dessa maneira. E aí já é onde ela é hoje. Na época, quando ele fundou, não era num outro endereço, mas a sede já é onde a Metropax funciona até hoje. Daí, essa fatalidade, que foi o meu primeiro ponto de inflexão aos 7 anos de idade, foi a partida do meu pai, né? A morte dele, ao qual nessa época eu não sabia ao certo o que causou a morte dele, né? Até para preservar, por ser uma criança ali, eu tinha 7 anos, hoje eu entendo muito bem, foi muito assertiva a estratégia da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs, e da própria psicopedagoga da minha escola na época, a diretora, uma pessoa que até hoje eu tenho um carinho enorme, que é a Juraci, que me contou de uma forma a ressignificar. Então ela contou que ele havia se tornado uma estrela, né? E aí a gente conta um pouco, a gente pode puxar isso até os dias de hoje também, cara. Afinal de contas, a Metropax tem como marca uma estrela, né? E esse lúdico ficou na minha mente, e aquilo era muito bonito. Porque aos 7 anos de idade, quando eu tinha a oportunidade de ver um céu estrelado, era quando eu podia ter contato com ele, que ela dizia isso. Se você olhar para o céu, tiver uma estrela brilhando forte, a que tiver mais forte, você pode falar que é conversar com ele, que é ele que está te vigiando. E aquilo, de verdade, que assim, óbvio, eu sabia que eu não o veria na minha frente fisicamente no dia seguinte. Eu fiquei com essa percepção bem clara, né? Afinal de contas, eu fui ao velório, isso é importante. Eu fui ao velório, eu fui à despedida dele. Então, eu entendi que era uma partida, né? Mas que eu tinha esse canal.
através do céu. E o céu tá aí pra gente ver em qualquer lugar. Então é só apagar as luzes que a gente vê a estrela dele brilhando. E aí eu carreguei essa perda, apesar de, assim, de doer muito, porque eu tive uma convivência muito intensa mesmo. Meu pai ficou muito feliz porque eu era o primeiro filho homem. Então ele me carregava pra tudo quanto é lado. Era o dia inteiro, ele me carregava igual um chaveiro. Então, as brigas do meu pai e da minha mãe, a maioria eu era o percursor, porque era um querendo roubar, ele querendo me levar, e ela segurando, você não leva, e ele, não, eu vou levar, e sumia comigo uns 3 dias, era assim, era um caos, e eu ali no meio disso, mas muito intenso, era gostoso, assim, eu lembro que as memórias que eu tenho dele são memórias muito boas, e isso até facilita conviver com a perda, e até mesmo com o motivo, que eu só descobri quando adolescente. Eu chego numa escola, um coleguinha da escola de 14, 15 anos ali, coleguinha não, que já era quase um adolescente, não era um pré-adolescente, mas um colega da escola, me conta que sabia do caso do meu pai. Falei, mas que caso do meu pai? Não, eu sei que seu pai foi assassinado por um fulano de tal, assim, assim, assado. E aí tudo ficou preto. Tudo apagou pra mim. O céu, a estrela, tudo apaga e... Peraí. Uau. Como assim, cara? Que história é essa? Eu não sabia. A família me preservou, obviamente, da causa, e muito assertivamente, apesar de que foi um choque pra mim descobrir isso dessa forma. Eu fui pra casa, foi uma revolta, o que aconteceu, como foi isso, quem foi, por quê, né? E vou embora, minha mãe desesperada, como que explica o que aconteceu? E até que eu entendi o que, por quê, e que os envolvidos já estavam devidamente punidos, né? A justiça já havia cuidado, eu não havia mais com o que me preocupar, que na verdade, assim, fica aquele senso de justiça, se foi feito o que tinha que ser feito, mas uma preocupação. Porque o que eu mais escutei dos 7 aos 14, 15 anos, era que eu era o homem da família. 3 irmãs mulheres e uma mãe. Peraí, como que isso impacta na segurança da minha família? Né? A primeira coisa foi isso. Nós estamos seguros, então? E aí, graças a Deus, eu descobri que sim, né? Que estávamos protegidos e seguros e que não havia mais com o que se preocupar. Mas convivi com essa dor ali que cresceu muito, assim, depois de descobrir como, né? Não é fácil perder alguém. Acho que poucas pessoas vão poder compartilhar dessa dor. Eu espero que ninguém, né, passe por isso, porque dói muito. Mas no fim fica uma herança do legado dele, das histórias boas que eu tive com ele, dessa empresa, né? Que essa empresa é um legado. Então eu procurei focar nisso. Mas vou te falar, a minha adolescência foi terrível, porque eu enfrentei obesidade. Graças a Deus eu tinha uma família, uma base muito forte, porque é muito fácil se revoltar e ir pelo caminho errado nessa fase. Sim. Uma influência errada, alguém que te incentiva a fazer alguma coisa. Porque você acha que é muito injusto, né? Sim. Na verdade, para um jovem é muito difícil ele lidar com esse tipo de coisa, porque ele fala, mas por que comigo? Por que com meu pai? Por que isso aconteceu com a minha família? Você não aceita. E a vida, ela traz esses percalços, não adianta. Puxa o teu tapete, não tem o porquê. Você tem que abraçar e aceitar, não tem jeito. A gente não foi preparado para lidar com a finitude. Exato. A gente acredita que as pessoas que a gente ama vai viver para sempre. E que você não para e fala assim, tá, e quando acontecer, o que eu faço? O que eu preciso fazer? A gente não tem essa prevenção do processo. E quando acontece, por mais que você já tenha pensado sobre, e no seu caso, já tinha acontecido há 7 anos atrás, e você descobre a razão, o motivo, como revive, né? Renasceu revive a dor da perda, mas de uma maneira muito mais agressiva. Porque como como me contaram, foi muito mais bonito. Você pensar, se tornou uma estrela, é mais bonito do que tiraram a vida, né? Aquilo ali era quase natural para você. Sim. Na verdade, você aceitou com naturalidade de que a vida também tem isso. Que a vida termina. Mas isso. Não dessa forma. Claro. Não é justo, como você disse, isso. Que alguém tenha lhe tirado, não interrompido a vida dele. Eu só lembrava dele muito alegre, muito feliz e tudo bem, né? E hoje, assim, eu pratico muito esse perdão, porque não adianta se isso ser da boca para fora, isso tem que ser praticado dentro de casa, e não é fácil. Enfrentar esse monstro, essa dor,
Foi convivendo mesmo e acompanhando com profissionais e entendendo a fé, né? Vem nessa hora que você tem que se agarrar a algo muito mais forte, porque você enfrenta a escuridão a hora que você quer visitar essa dor. E a fé me ajudou muito. Então, eu sou devoto. Ele deixou essa herança também de ser devoto de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu vou todo ano lá. Então, assim, a gente vai se agarrando e na escuridão a gente vê que tá bem cercado, bem amparado. E eu consegui passar por mais essa fase e ressignificar. Essa é a palavra, né? Quando eu atingi ali os meus 17 anos, eu tinha que tomar decisões acerca da minha vida, né? O que eu ia fazer, se eu ia fazer uma faculdade, não adiantava se revoltar e parar a vida, falar não quero nada, vou ficar aqui, não, eu queria fazer alguma coisa. Ele deixou esse legado, deixou aquela memória viva, só que ele deixou através do negócio dele, e o negócio dele era uma memória viva também da dor, porque a gente atuava nesse segmento, do luto, então esse eu não queria. Isso é um grande ponto de inflexão também, porque esse eu não queria o nosso negócio. Ah, mas é um negócio da família, você é um herdeiro. Herdeiro, não. Disso, não. Dessa dor, não quero ser. Não quero conviver com ela, não vou. Vou fazer minha faculdade, vou fazer outras coisas, vou ter negócio. Meu pai era um empresário, vou ser empresário igual ele. Mas não no negócio dele. Tem um conceito que a questão de você ser herdeiro, você não tinha escolha, mas sucessão, sim. Você tem escolha. Você tem escolha. Você tem escolha. E você optou, peraí, por determinado momento eu vou ser herdeiro, mas eu não vou sucedê-lo. Exatamente, cara. Eu sou o herdeiro, isso não tem como tirar. Não tem como. Eu aceito o fato de ser herdeiro, mas sucessor eu posso decidir ser, e eu não quero ser. Eu falei taxativo, a mim não quero ser. Faço outra coisa, vivo. Meu sustento pode até vir dessa empresa. Mas eu não vou trabalhar, não consigo. E da mesma forma foi com minha irmã, que foi quem assumiu o negócio. A Viviane foi quem assumiu o negócio na partida dele, ela tinha apenas 24 anos. Né? Eu era o caçula, tinha 7, ela tinha 24. Ela era a mais velha na época. Ela tinha alguma experiência em trabalho, ela fazia a faculdade dela de educação física, mas não da empresa. Meu pai blindava a nossa família da relação com a empresa. O serviço funerário, nessa época, tinha um estigma muito pesado, sabe? Não é bonito. Graças a Deus, mas são anos, olha só, a empresa está com quase 50 anos. Né? A gente vai chegar na parte boa, né? Da história. Mas na época era difícil, porque eram relações comerciais complicadas, sabe? E eu não queria, minha irmã teve que enfrentar. Então a gente tinha problemas de dívidas, inclusive, meu pai não tinha gestão. Gestão a gente foi descobrir recente, né, David? É isso. Mas... Isso é uma realidade, né? Empresas familiares da década de 70, 80 e até hoje. Sim. As pessoas não tinham acesso a modelos de gestão. Era na raça. As pessoas iam construindo na vontade. Sabe, assim, era o tal famoso self-made man. Self-made man. Self-made man. Ele foi isso, minha irmã seguiu esse passo, só que ela tinha um desafio maior, porque a herança que ele deixou, a empresa... Beleza, a empresa tinha um nome legal, sabe, no mercado, a sociedade reconhecia isso, mas na prestação de serviço funerário, mas não era algo disruptivo, não era algo acolhedor como é hoje, então as relações tinham que ser bem comerciais, e uma relação comercial num momento desse é difícil de tratar. Então primeiro ela teve que tratar com os fornecedores, então muita gente aproveita disso, pressiona, E acabou que processos judiciais em meio a esse momento. Então, a gente perdeu o carro, o patrimônio da empresa, carro, o próprio material, os insumos que a gente tinha para prestação de serviço, a urna, que todo mundo conhece como caixão, a gente não gosta de chamar de caixão, acho pesado. Tudo que a gente pode usar de terminologia para quebrar esse peso, a gente usa. Acho que a urna é mais elegante, né? Mas até as urnas foram levadas. Né? A gente tinha na época uma clínica médica, porque o plano funerário que meu pai lançou, ele vendia por causa das parcerias com clínica médica. Então a gente tinha umas equipes, vendia ali, bem arcaico mesmo, mas ele foi montar uma clínica. Ele era visionário. Falou, vou montar uma clínica que o cliente compra a saúde e no final eu entrego o serviço funerário, se precisar. Mas eu vendo as consultas. Eu vendo esse produto que ele vai ter acesso a essas consultas, mas... Olha que interessante. É isso, mas tudo era na vontade, não tinha organização, não tinha gestão.
E aí acabou que a gente sofreu processos judiciais dos médicos que atendiam nessa clínica Claro. e levaram também as nossas urnas. E aí, enfim, minha irmã conta que foi aquele caos. Mas olha que interessante o papel da Viviane nesse processo e nesse momento. Total. Né? Com 24 anos também, sofrendo ali a perda do pai, e ter que assumir a empresa, ter que cuidar, né, da família, do negócio e toda uma responsabilidade nas costas dela, ter que lidar num mercado extremamente difícil, machista, e ela tendo que lutar contra tudo e todos. Isso, 24 anos. Com 24 anos. Então, É muito nova. isso é um exemplo, né? Um case. O que facilitou, David, a nossa vida é que, do mesmo jeito que às vezes o destino ele dá uma cacetada na cabeça da gente, ele dá caminhos, né? Eu acredito muito nisso. A gente tinha pessoas que nos apoiaram, né? Então eu vou procurar trazer aqui os nomes dessas pessoas, mas peço desculpas desde já se falhar a memória alguém, mas todos que passaram pela nossa trajetória e que muitos deles estão até hoje, sabem do valor e a importância que tem para nós, mas a Viviane também pôde contar com o Josei. A gente fala muito dele, né, David? O Josei é um cara que, olha, é difícil até achar uma descrição, uma nomenclatura para o que ele representa, porque o que ele fez, poucos dias ali após a perda do meu pai, minha irmã tinha que entrar na empresa, ela não conseguia. Ela parava o carro na porta e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, mas a empresa estava lá. Então, ela tinha que continuar, né? Uma empresa, ela tem funcionários, famílias, né? Colaboradores, fornecedores que dependem da empresa. Ela não fecha, uma empresa não se fecha assim. Não. Então ela não tinha opção. E o Josei foi quem foi lá no carro, abriu a porta do carro, falou: tá na hora de você entrar na empresa. Aqui está o patrimônio e o sustento de vocês e nosso, das nossas famílias. E se não tiver alguém capitaneando isso, liderando esse movimento, se você não for essa fênix, sair da onde você está aí para representar algo muito maior, a gente não vai conseguir. A gente depende de você. E ele foi quem fez isso. Gostou desse corte? Então já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando todos esses conteúdos e indica para um amigo. Te espero no próximo.